Bom, antes que comecemos a estudar o tema de hoje, vamos ajoelhar e fazer uma oração. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado por mais um sábado, que estamos aqui mais uma vez diante da sua presença, Senhor. E mais uma vez buscando um pouco mais do teu conhecimento, Senhor. E, de certo modo, quanto mais aprendemos, mais visualizamos o quão inesgotável é a tua sabedoria e o quanto somos privilegiados por adquirir uma pequena parcela de tudo aquilo que vem de ti. Mas aqui em união, em comunhão, pedimos a presença do Teu Espírito e a iluminação dele, para que possamos atingir as conclusões exatas e que, particularmente quanto a mim, que eu fale quanto menos possível de qualquer ideia preconcebida ou de qualquer informação própria, mas que tudo que seja falado venha diretamente de ti e possamos, em união e em solidariedade, adquirirmos uma maior proximidade do céu e adquirirmos uma maior proximidade do teu caráter, Senhor. Abençoa-nos e que possamos usufruir de momentos prazerosos em tua companhia. Eu que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, boa noite a todos e a todas. Um feliz sábado. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouco do estudo. E, primeiramente, deixa eu compartilhar a tela. Pronto. É, o Gabriel mencionou já sobre a curiosidade acerca do nome. É, e é um significado que vai acabar sendo bem simples, tá? Mas, acima de tudo, eu quis fazer uma referência de algo bastante importante que vai fazer referência à conclusão do estudo. Primeiramente, eu queria mencionar como eu cheguei nesse tema. Eu estou me baseando, estou usando como foco o estudo da Helena, da Campal, que ela fala sobre os ais, em uma referência também ao estudo do ancião Parminder em Fiji, né, que faz referência sobre a questão árabe, mas eu queria. é, Ela faz algumas sugestões, né, sobre a questão do cumprimento da, do reflexo, né, do segundo A e no terceiro, né, demonstrando duas épocas diferentes, mas com mesmas implicações. E eu creio que esse estudo de hoje possa ser mais um argumento para essas sugestões feitas, né, mais um argumento para essa linha de pensamento realizada por ela. E ia ser muito prazeroso se a gente pudesse compartilhar bastante disso, que sejam feitas perguntas, sejam feitos comentários, para que a gente chegue num senso comum e bastante, como posso dizer, prazeroso e proveitoso, né? Fora o estudo, eu estou me baseando nesse livro. Eu sei que não estou transmitindo na tela, mas aqui na minha imagem dá para ver. Está um pouco desfocado, mas eu fiz essa recomendação no grupo dos livros, né, que é Guerra pela Eternidade, está aqui no título, do Benjamin Teitelbaum. Dando só um contexto para esse livro, o Benjamin Teitelbaum ele é etnógrafo, né, ele estuda povos, né, e ele menciona no começo do livro que ele realmente mudou totalmente como posso dizer, o objeto de pesquisa dele, porque os etnógrafos eles tendem a estudar massas de povos, né, culturas e principalmente culturas menos abastadas, né, culturas mais humildes, movimentos migratórios de refugiados, etc. E nesse livro ele está estudando uma elite, né? Eu mencionei um pouco no grupo, mas o foco central é sobre três pensadores, né, atuais, um já falecido, né, que seria o Steve Bannon, o Alexander Dugin e o Olavo de Carvalho. E esses três pensadores, né, o livro ele é muito interessante, eu recomendo muito a leitura, porque ele não é maçante, por mais que ele seja bastante teórico, ele não é maçante, porque ele descreve justamente a descoberta dele de quão concatenadas essas três pessoas estavam, né, e de quão próximas essas pessoas estavam.
e ele começa a desenvolver sobre a teoria do tradicionalismo, né? Acho que muitas pessoas aqui podem ter conhecido, já podem ter entrado em contato com o tema, mas a gente vai explicar um pouco sobre isso hoje, tá? Eu não vou fazer referências a muitos capítulos, serão 3 capítulos citados aqui, então a leitura é muito mais proveitosa, mas porque eu queria fazer um fecho, né, uma concentração um pouco maior sobre a Rússia e sobre o Alexander Dugin, por conta do contexto atual e justamente desse foco do Rei do Sul e justamente sobre o estudo da Helene, né, que fala sobre a questão árabe, mas sobre também a questão do vento sul, né, do Rei do Sul e de como isso se conecta com a lei dominical. Tá? Então, nesse capítulo 3, né, que representa o Mestre Jedi, né, eu não sei de quantos aqui já assistiram Star Wars, é um filme bastante antigo, mas o Mestre Jedi é tecnicamente não só um mestre em artes marciais, que usa uma espada, mas também é um mestre espiritual, né? Ele usa, como posso dizer, ele usa as forças da natureza para se entender melhor com outros indivíduos e por meio disso ele tenta ser um guardião da paz no universo, né? É bastante alegórico o filme, bastante fantasioso, mas o capítulo ele representa muito bem isso, tá? No capítulo 3 ele conta a história principalmente de um discurso que o Steve Bannon fez no final de julho de 2014. E é muito interessante o ano, não só por ser a lei dominical dos sacerdotes, né, na linha dos sacerdotes, mas principalmente porque o Bannon, nessa época, ele era somente o CEO de uma empresa de comunicação de direito, né, a Breitbart, não muito conhecido, e ele acabara de se tornar vice-presidente aí sim, da empresa bastante conhecida por nós, que é a Cambridge Analytica. E nesse discurso, né, foi realizado num congresso por meio de uma videoconferência, e esse congresso foi realizado no Vaticano, o que é bastante interessante. Depois, conforme a gente for se aprofundando. Ele foi realizado no Vaticano e a presença era de vários cristãos conservadores. E o capítulo narra, né, o autor, ele fez algumas entrevistas, ele teve contato direto com esses 3, né, com o Olavo de Carvalho, o Alexander Dugin e o Steve Bannon. Ele teve contato direto por ligação, presencialmente, e principalmente com o Bannon ele realizou várias reuniões. E ele ficava questionando um pouco, né, sobre qual que era a teoria, no que ele acreditava, qual que era a base de fé dele, vamos dizer assim. E ele começa a chegar em concatenando tudo que ele falava, ele chega ao tradicionalismo. Mas o Steve Bannon nunca tinha feito uma referência direta que essa era a crença dele. Até que nessa conferência, nesse congresso, é a primeira vez que ele faz referência direta ao termo. Então, o estudo vai ter um pouco de leitura. Eu espero que não fique maçante. Se alguém quiser me interromper e que disser que está cansado ou que está ficando cansativo, por favor, me interrompa e a gente usa alguma outra estratégia, tudo bem? Eu estou fazendo referência direta ao livro, tá na página 42, como eu citei, e na continuação na página 43. E nesse momento, nessa conferência, perguntou sobre o Putin, qual que era a posição do Putin no mundo, né? Perguntaram para o Steve Bannon qual que era a valoração, qual que era como posso dizer, qual que era o peso do Putin no mundo, a importância dele. E aí ele começa a responder. Acho um pouco mais complicado quando Vladimir Putin, quando você realmente olha para alguns fundamentos de algumas de suas crenças hoje, muitos vêm do que chama de eurasianismo. Ele tem um conselheiro que busca ideias em Júlio Evola e outros escritores do início do século XX, que são, na verdade, apoiadores do que é chamado de movimento tradicionalista, que no fim acabou se transformando no fascismo italiano. Muitas pessoas que são tradicionalistas são atraídas por isso. Uma das razões é que eles acreditam que pelo menos Putin está defendendo as instituições tradicionais e ele está tentando fazer isso na forma de nacionalismo. E eu acho que as pessoas, particularmente em certos países, querem ver a soberania de seu país e querem ver o nacionalismo para o seu país. Não acreditam nesse tipo de pão-união europeia ou não acreditam no governo centralizado dos Estados Unidos. E no final, ele menciona que nós, o Ocidente judaico-cristão, fazendo uma referência aqui, nós, o Ocidente judaico-cristão, realmente temos que olhar para o que ele está falando no que diz respeito ao tradicionalismo, particularmente no sentido de que ele serve de sustentáculo para o nacionalismo. E eu acho que a soberania individual de um país é uma coisa boa e uma coisa forte.
No movimento, a gente já estudou diversas vezes sobre essa curiosa união entre a Rússia e os Estados Unidos, principalmente nas eleições de 2016. Mas aqui a gente vê uma referência direta do Steve Bannon, que é quase um elogio à política do Putin. E sabemos que a partir de 2013, né, a partir de 2011, 2013, a Rússia já atingia um potencial ditatorial muito grande, né? A internet já estava sendo restringida, já havia uma força policial específica do presidente. E esse contexto, né, esse contexto político foi claramente elogiado numa conferência no Vaticano pelo Steve Bannon, que é um dos principais influenciadores da política norte-americana. Para entender um pouco melhor sobre o tradicionalismo, eu vou ler uma das primeiras referências do livro a essa teoria. Está na página 22. E eu não coloquei no slide porque ficaria um pouco mais pesado, mas eu vou fazer uma leitura rápida só para a gente ter uma ideia justamente do que seria o tradicionalismo. Para entender isso, né, o autor dizendo, precisamos mudar o foco, passando do tempo às pessoas. Tradicionalistas, sobretudo os da direita radical, acreditam que cada idade pertence a um tipo diferente de pessoas, ou a uma casta diferente. Essas castas são ordenadas em uma hierarquia que declina da dos sacerdotes para os dos guerreiros, depois para os dos comerciantes e, por último, a dos escravos. Tradicionalistas chamam de espirituais as duas superiores e de materiais as duas inferiores. Sacerdotes e guerreiros vivem aspirando a algo maior, a ideias imateriais. No caso dos sacerdotes, a espiritualidade pura, e no caso dos guerreiros, as noções terrenas de honra. Comerciantes, por sua vez, valorizam mercadorias e dinheiro, coisas concretas e quanto mais melhor. Enquanto escravos levam isso ainda mais longe ao traficarem o material mais imediato e básico que pode encontrar, corpos e gratificação corporal. A ideia do tradicionalista, que vai ser um pouco mais desmembrada durante o livro, é que justamente eles consideram que a modernidade foi um erro total da humanidade que levou o homem a entrar na era dos comerciantes e dos escravos. Porque hoje em dia a gente pode dizer o mundo capitalista, a União Europeia, na visão da Rússia, seria uma clara era dos comerciantes, que estão vendendo dinheiro acima da sua espiritualidade. E os escravos, a gente pode ver uma questão da questão homofóbica, da questão sexista, justamente por esse conceito da ideia de que a modernidade fez com que as pessoas vendessem seus corpos e com que as pessoas não tivessem apego a coisas mais espirituais. Essa forma de pensamento, ela leva a entender de que os governos só são bons, só são centrados se eles voltarem ao que eram antes, as tradições, as bases, e que eles foquem em coisas espirituais, coisas mais elevadas, seja por meio da guerra, né, por meio dos guerreiros, ou seja por meio dos sacerdotes, a espiritualidade pura, né, posso dizer. O pensador principal dessa teoria é o Júlio Zévola. Ele escreveu mais ou menos na década de 40, 50, né, 30, 40, na verdade, na Itália, ele era italiano, embasou um pouco as ideias fascistas, só que o Steve Bannon, nesse discurso no Vaticano, ele quis tirar um pouco o foco de que essas ideias já embasavam o seu pensamento, já embasavam as suas funções, e quis dar a ideia de que aquilo é uma coisa nazista, né? Só que o nazismo, o autor cita um pouco isso, o nazismo pouco usou essas teorias, por mais que, principalmente, é, Mussolini tenha entrado em contato com essa leitura. Mas eu acho que é interessante que o sucessor principal, né, do Júlio Evola foi René Guénon. E eu vou ler um pouco de que ele aproximou um pouco mais a teoria de extremismos da direita radical e tornou um pouco mais palatável para extremistas, né? O livro cita que o René Guénon disse que, para ele, o tradicionalismo tornar-se uma ferramenta para defender o que ele via como europeu nativo. Além de uma hierarquia com a espiritualidade no topo e o materialismo na base, Évola propôs que a raça também ordenava os seres humanos, com os mais brancos e arianos constituindo o ideal histórico acima daqueles com a pele mais escura, semitas, africanos e outros não arianos. Entre as hierarquias que ele prestigiava estavam ainda as que colocavam a masculinidade acima da feminilidade, o norte geográfico acima do sul
e até uma que prescrevia posturas corporais e olhares, segundo a qual os que olham para cima e adoram o sol seriam mais virtuosos dos que quem olha para o chão. Isso é bastante interessante, né? Essa referência ao sol, a referência a coisas mais espirituais, coisas mais superiores, isso vai se destrinchando em teorias políticas. É, A Gabriela fez uma menção aqui no chat dizendo que uma das razões pelas quais a guerra com a Ucrânia é irrelevante para muitos na Rússia é visto como a defesa de seu país, justificativa para isso. Perfeito, Gabi. É justamente esse o contexto trazido, e justamente quando a gente vai entrar num outro capítulo que faz uma referência direta ao Dugin e diversos artigos, principalmente um artigo da não é do Correio Brasiliense, mas é um jornal brasileiro, bastante capaz, que menciona sobre que Dugin ele é definido como um filósofo que prega que a Rússia deveria invadir a Ucrânia há mais de 2 décadas. E eu achei muito interessante essa manchete, né? Mas, continuando aqui, há uma referência, o Steve Bannon continua falando sobre Putin e diz que o Putin é um cleptocrata. Steve continuou: decidido a expandir a influência da Rússia globalmente, isso não é bom. Não. Mas, dadas as ameaças que o mundo enfrenta e o fato de que Putin está em sintonia com os valores mais importantes do conservadorismo, da espiritualidade e do nacionalismo, uma aliança entre ele e o Ocidente pode ser adequada. Não estou dizendo que podemos colocar isso em segundo plano, acrescentou ele, referindo-se à corrupção e ao imperialismo de Putin. Mas acho que temos que lidar com as coisas mais importantes primeiro. E essas coisas mais importantes a gente já estudou diversas vezes, e é uma referência direta, né, às condições morais da sociedade, em que, por mais que Putin seja imperialista, por mais que haja a corrupção, ele faria um trabalho interessante e importante por meio da purificação dos avanços modernos, né, da modernidade. E é interessante que essa é uma referência direta ao Dugin, por mais que o Steve Bannon não tenha citado, no momento em que ele cita que o Putin tem um conselheiro que busca ideias em Júlio Zevlin. Isso é uma referência direta ao Alexander Dugin, que é mencionado depois no livro, e ele diz que é, o Dugin ele gostaria de ver vários conflitos, né, os conflitos que a Rússia enfrenta, os conflitos imperialistas da Rússia, por meio da política e da violência, e não tinha medo de sujar as mãos, fosse na rua como manifestante, no campo ao lado dos soldados, e a gente vai ter um contexto maior sobre ele, demonstrando de que ele possui. Eu acho que a parte mais importante dessa teoria é que Dugin ele leva o tradicionalismo à ideia de que a força poderá ser usada para que a Terra volte aos meios tradicionais, para que volte à época de ouro, né? À época dourada. Isso é representado no capítulo 4, que faz uma referência direta ao Alexander Dugin e menciona que é tempo de matar, que é uma frase, né, um contexto importante realizado por ele, a partir do momento em que ele começa a interagir nos conflitos russos, né, e começa a interagir em vários contextos. Eu trouxe uma imagem de um mapa aqui, que é um mapa da Geórgia. E eu queria trazer esse mapa porque em 2008 acontece um conflito muito importante na Geórgia, que vocês vão ver que vai ter como posso dizer assim, um script perfeito com a invasão da Rússia. Essa região aqui, que ela é pontilhada, né, quer dizer que ela não é um território totalmente político, né, é um território não totalmente estabelecido, mas é um território, como posso dizer, controvertido. Esse território é chamado de Ossétia do Sul. A Ossétia do Sul faz fronteira direto com a Rússia, né? Aqui são as cordilheiras do Cáucaso, né, que dividem a Rússia, e esse território ele foi muito contestado com relação aos georgianos, porque os ossétios, né, nessa região, eles tinham mais relações com os russos que a Geórgia. E por meio disso, né, o Alexander Dugin, em 2008, ele estava presente aqui perto de Valley, que é essa cidade, e ele participou justamente dos conflitos e ele guiou que alguns militares, alguns dissidentes ossétios, realizassem alguns ataques às cidades próximas, a essas cidades georgianas próximas,
e fizessem ataques a algumas bases militares, para que assim provocasse o governo de Tbilisi, que é a capital da Geórgia, e assim o governo georgiano viesse e retalhasse as forças rebeldes. Por quê? Porque a partir do momento que houvesse um uso desproporcional de força da Geórgia, é, a Rússia poderia intervir, né, como guardiã da paz, né, como perpetuação da liberdade, e poderia trazer ou a liberdade ou a separação, né, do território da Ossétia ou a integração do território da Ossétia à Rússia, né? Em 2008, a gente vê uma influência direta do Dugin nesses conflitos, e principalmente porque o presidente georgiano, na época, ele estava se aproximando um pouco mais do Ocidente. Ele estava tendo interesse em políticas democráticas, políticas mais ocidentais, na visão russa, mas também ele, em 2000, próximo dessa data, do começo do conflito, ele manifestou um interesse direto de participar da OTAN, né, de participar do Acordo do Atlântico Norte, do Tratado do Atlântico Norte, e assim haveria mais uma base americana próxima à fronteira russa. E o Doug não poderia permitir. Fazendo uma referência direta ao livro, mais uma vez, o Alexander Dugin é mencionado, né? Que o Alexander Dugin não estava preocupado com aquele imbróglio tipicamente caucasiano. O que importava para ele é que a maioria dos ossétios tinham raízes etnolinguísticas no Irã, uma sociedade que ele estava começando a valorizar como fonte de uma espiritualidade autêntica. E aqui depois uma referência é que o conflito nas montanhas não era entre o Estado e um grupo minoritário revoltoso, mas entre a Rússia e o Ocidente, entre a enraizada Eurásia e o Atlântico vadio, entre tradição e modernidade. Por que esse texto é bastante importante? É, acho que a teoria, não posso dizer, curiosa, né? A parte mais importante dessa teoria tradicionalista, né? A parte mais curiosa é que o tradicionalismo, e a gente sabe no que isso, quais as consequências isso trouxe, tanto com o Olavo de Carvalho, nos pensamentos que ele trouxe aqui no Brasil, tanto com o Steve Bannon nos Estados Unidos, e quanto na Rússia, né? A Rússia é um pouquinho mais complicado porque o catolicismo ortodoxo ele possui muitos termos árabes, realmente, né? Possui muitas influências orientais. Mas no Brasil e nos Estados Unidos, a referência oriental é mínima. E a, a consequência direta dessa teoria é o conservadorismo protestante, conservadorismo católico, mas vamos dizer, é um conservadorismo cristão. Mas as bases do tradicionalismo, principalmente do Júlio Evola e do René Guénon, são teorias islâmicas e hinduístas de espiritualidade. E aqui eu trouxe um contexto. Aqui está um muçulmano sufista. O sufismo, ele é uma teoria, ele é um gênero muito importante do islamismo, que eu trouxe um contexto, né, que menciona que o sufismo é conhecido como corrente mística e contemplativa do Islão. Os praticantes do sufismo, conhecidos como sufis, procuram desenvolver uma relação íntima, direta e contínua com Deus. Então, diferente dos ritos, né, das orações diárias, claro que eles realizam isso, é uma busca um pouco mais íntima e espiritual da espiritualidade. E as pessoas mencionadas, não só esses três pensadores, eles buscaram fontes islâmicas, né, de espiritualidade, tentando buscar uma tradição mais pura para que houvesse uma resolução da modernidade que eles inseriam. Então, essas modernidades, a questão dos direitos humanos, eram retratadas como um retrocesso à humanidade. Então, se eles buscassem uma fonte religiosa antiga, uma fonte religiosa bastante tradicional nas raízes do mundo, eles estariam mais próximos da divindade, né? Então, a palavra, o tasawwuf, né? Não saberia pronunciar da forma correta, mas é uma palavra árabe que designa o misticismo e esoterismo islâmicos, e é conhecido no Ocidente como sufismo. Há duas correntes principais do entendimento islâmico, o sunismo e o xiismo, sendo que o sufismo é observado com mais vigor na corrente sunita. A corrente sunita, eu lembro muito que a Centésimo em 2019 fez um estudo, mencionou um pouco sobre o sunismo e referenciou principalmente que o Estado Islâmico, né, acho que o grupo terrorista mais conhecido hoje em dia, mais influente hoje em dia, ele tem uma teoria sunita, né, ele segue um rito sunita. E o que é a ideia? O sunita, tecnicamente, seria o protestante islão.
Por que o protestante islã? Porque o sunita é o primeiro que entra em conflito e constrói uma guerra civil. Tanto é que é mencionado aqui, né, que o pensamento sufi se fortaleceu no Médio Oriente no século VIII e hoje se encontra por todo o mundo. Porque qual que é a ideia? Ele trouxe uma guerra civil entre sunitas e xiitas, porque os xiitas têm imagens a serem adoradas, têm templos a serem adorados, valorizam essa parte um pouco mais estrutural da religião. E os sunitas, os primeiros ataques que eles realizam, né, depois da sua construção no Iraque e na Síria, é que eles atacam, como fala? Templos xiitas. Eles destroem as imagens porque eles consideram que os xiitas são hereges, né? E isso é muito interessante em como isso desembocou nos movimentos protestantes nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa. Mas o que eu queria deixar claro, isso é que essas influências maometanas, né, essas influências do Islão, elas estão perfeitamente presentes em todas as teorias políticas e elas são a base do tradicionalismo. Olhando o chat, o Gabriel menciona que música e dança até entrar em transe, é o que lembro quando o sufismo. Sim, é bastante importante. Tem um artigo acho que é da Aventuras na História, que é uma página que fala sobre fatos históricos interessante, que menciona que no Paquistão existe um conservadorismo religioso, conservadorismo social tremendo. Só que o sufismo ele é muito presente lá. E nos templos sufistas, as mulheres não têm qualquer liberdade, não têm qualquer expressão, é, tudo que é moderno como fala, é destruído. Só que em todos os templos existe o haxixe, né, a maconha. E os fiéis sufistas, eles usam a maconha para entrar em transe dentro dos seus templos e atingir uma maior espiritualidade. E esses fatos esotéricos, eles são perpetrados pelos três, no livro menciona isso, pelos três, tanto o Olavo de Carvalho quanto o Alexander Dugin e o Steve Bannon, eles tiveram esse contato com o esoterismo. Continuando um pouco, tenha um pouco mais de contatos, né, de um pouco mais de informações, mas para que a gente não fique tão maçante, não fique tão preso. Esse é o Alexander Dugin. Eu queria fazer uma referência direta à vida dele, porque é muito interessante que essa caminhada política que ele segue começou em 1980, né, na década de 80, principalmente, até 89. Então, nesse ambiente final da URSS, que são um tempo tão importante para a gente, que a gente estudou tanto, ele se envolve com esse círculo Yuzinski, né? E a partir desse momento ele tem contato com o Ébola. E o que ocorria nesse círculo Yuzinski? É muito interessante que o próprio Alexander Dugin fala para o Teitelbaum, né, para o escritor do livro, que a, o comunismo ele proibia todas as liberdades. Ele controlava os corpos deles, controlava as roupas, os hábitos, mas ele não podia controlar as suas mentes. Então, esse círculo, né, esse encontro, ele realizava com outros dissidentes, né, que eram pessoas abastadas, eram pessoas da elite russa, mas eles usavam para falar contra o governo. E eles principalmente entravam em contato com ideias nazistas, ideias totalmente preconceituosas. Eles tinham contato com drogas, tinham contato com a prostituição. E esse esoterismo, tecnicamente essa elevação espiritual, levava eles a se sentirem livres. E o principal resultado era um extremismo irremediável, né? A gente pode dizer assim, que era muito maior do que o próprio governo russo da época. Na página 47, ele faz uma referência um pouco mais completa sobre esse circo, que diz que o nome fazia referência aos apartamentos do quartel no centro de Moscou, onde o grupo original, uma gangue de excêntricos, começou a se reunir na década de 1960. De início, o círculo Yuzinski, exclusivamente masculino, era um repositório de ideias rejeitadas pela sociedade educada e pela intelectualidade dominante. Seus interesses eram fascismo, nazismo, nacionalismo, ocultismo e misticismo, todos misturados com uma embriaguez extrema para os padrões russos, justificada como uma ferramenta para abrir a mente. Essa coletânea de interesses não era aleatória, era antissoviético e o grupo simpatizava com o nazismo, não necessariamente por amor a Hitler ou por antissemitismo, mas porque era um inimigo fantasioso do próprio governo. E é muito interessante que essa construção
com o Dugin aconteceu quando ele tinha 18 anos, e ele ingressa fortemente nessas teorias, e ele desenvolve isso a cada vez mais. E muitas vezes chegou até a ser preso e solto logo em seguida, porque ele era um membro alto da sociedade, de uma elite social, mas ele tinha a sensação de se tornar dissidente, de ir contra os padrões de governo, ir contra os padrões sociais. Isso foi formalizando o interesse político dele. Até que em 1990 e 91, com o RSS em decadência, o Dugin oferece uma oportunidade de uma nova modalidade política. Após a queda do Muro de Berlim, muito se especulou sobre qual seria a modalidade política correta, porque o comunismo não tinha dado certo, né? Qual seria o padrão político correto? E nisso ele desenvolve um jornal, né? E aqui está a referência direta do livro, de que uma das suas iniciativas notáveis foi o jornal Arctogaea. O nome significa Terra do Norte e faz referência ao mito da origem ártica dos arianos. Veículos como esse funcionavam como arenas para brincar com as ideias. E Dugin envidou grandes esforços para imaginar uma possível fusão entre o tradicionalismo e o nacionalismo cristão russo. Ele escreveu ensaios promovendo a crença de Évola de que os estados deveriam ser dirigidos por uma elite espiritual, além de defender que, da mesma forma, era hora de revigorar a Igreja Ortodoxa Russa e tratá-la como herdeira do legado grego-bizantino, que fundir o reino dos céus com o reino na terra, onde os padres seriam líderes políticos e vice-versa. Foi o germe de uma ideia que Dugin desenvolveria e refinaria nos anos seguintes. O conceito de que a Rússia, o Estado, tinha de assumir um mandato espiritual para se consolidar. Isso. A filha realmente tem essa diferença. Ah, aliás, eu não falei um contexto bastante importante. Esse livro é de 2020. Então, ele traz um pouco de um contexto como posso dizer, pré das últimas eleições do Trump. Então, ele traz um contexto inicial do primeiro mandato do Trump, né, fazendo uma referência direta a isso, e como a nova direita se organizou nesses últimos tempos. Gabriel menciona também que, lembrando que a ideologia nazista tem um forte origem no misticismo e no esoterismo. Hitler frequentava a sociedade Thule antes dele entrar na política. Perfeito. É muito interessante também que o Olavo de Carvalho, no Brasil, ele fez um templo sufista também, que inclusive passou por vários problemas, teve várias denúncias de abuso sexual, porque os chefes espirituais, eles realizavam danças com as mulheres que eram iniciadas, e essas danças eram realizadas com nudez. Então, você vê uma teoria praticamente esotérica, totalmente diferente do que, vamos pensar, o protestante médio brasileiro encara ou considera correto, mas isso se enraizou no mundo inteiro. E principalmente porque um dos mais antigos pensadores era justamente o Alexander Dugin. É, Alguém tem um comentário a fazer sobre? Eu não abri até agora. É, Peço perdão. Alguém tem um comentário, alguma pergunta, algo sobre esse contexto? Não? Bom, continuando aqui, o Dugin ele realizou uma escalada política impressionante, que cada vez mais avançou no contexto russo. Então, houve um colapso final da União Soviética em 1991, e assim o Dugin cria o Partido Nacional Bolchevique, fazendo uma referência tanto ao Partido Nazista como ao Partido Soviético, ao Partido Comunista. Por quê? Porque nesse momento ele consegue entender que, na verdade, o crime, né, o erro não estava no comunismo, mas justamente ao Ocidente, né, aos esforços dos Estados Unidos em tornar uma potência global. Em 1997, ele escreve o Fundamentos de Geopolítica, e no qual ele menciona que a Rússia está destinada a predominar no território da Eurásia, afirmou Dugin, um território mais ou menos alinhado com as fronteiras da ex-União Soviética. Um pouco mais abaixo, Dugin declarou que, por outro lado, a Rússia sempre foi uma federação, uma força persistente no domínio político dentro de um território delimitado, mas não inclinada a interferir nas culturas e nos modos de vida dos outros. O futuro da diversidade cultural e espiritual dependia da capacidade de alguém neutralizar a marcha dos Estados Unidos em direção à dominação global, e Fundamentos da Geopolítica sugeria métodos para tornar isso viável.
Aqui é um pouco mais escuro. Introduzir a desordem geopolítica na atividade interna americana. Ah, desculpa. Começando aqui. Um pouco antes faz uma referência de que esse livro ele mostrava métodos para atingir a política dos Estados Unidos. E uma proposta feita por Doug na publicação original, e a qual eu com frequência voltaria em meio às investigações sobre a influência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016, encoraja russos a introduzir a desordem geopolítica na atividade interna americana, incentivando todos os tipos de separatismo e conflitos étnicos, sociais e raciais, apoiando ativamente todos os movimentos dissidentes grupos extremistas, racistas, sectários, a fim de desestabilizar os processos políticos internos nos Estados Unidos. Dugin acrescentou que também faria sentido apoiar simultaneamente tendências isolacionistas na política americana. E a partir disso, né, de 97 principalmente, esses escritos, né, o livro vai mencionar que eles fizeram muito sucesso entre o governo de Yeltsin. Fizeram muito sucesso principalmente no alto escalão militar russo, e isso chega diretamente ao Putin, quando ele sobe ao poder. E esse contexto, né, essas teorias começaram a embasar todas as estratégias políticas russas, né? Depois do capítulo ele vai mencionando um pouco disso. Eu vou fazer uma referência só uma página 53, em que ele menciona que nos primeiros anos do século XXI, Dugin deu início a uma série de missões diplomáticas, às vezes em alto nível, e ele participou de negociações a portas fechadas em torno do fim da Segunda Guerra na Chechênia, entre o Kremlin e líderes chechenos locais, o que levou ao surgimento da Chechênia como uma república amplamente autônoma dentro da Rússia, administrada por clãs e tribunais islâmicos. O lado checheno chegou a solicitar a sua presença. Nos anos subsequentes, suas páginas na internet cobriram uma porção de outras reuniões oficiais, com figuras como o presidente cazaque Nursultan Nazarbayev e os embaixadores do Irã e da Síria, e por fim com partidos europeus de extrema-direita. Então, no século XX, né, a partir dessa escalada, dessa formulação da teoria, Dugin começa a ter acesso direto ao governo, e principalmente direto ao Putin. Tanto é que o Dugin foi mencionado, né, como o guru do Putin, né, o filósofo principal do Putin e das ideias, de expansão da Rússia e do imperialismo que passou a surgir. E eu queria trazer esse contexto, né, fazendo uma referência direta a isso, por conta de como essas ideias entre o Rei do Sul e fazendo uma referência direta ao estudo, entre o vento sul e o vento oriental, estão de fato concatenadas, né? E o quanto esse espiritualismo, esse esoterismo, e falando sobre espiritualismo no contexto de Apocalipse mesmo, de várias referências que a gente faz sobre a Trindade Satânica, do quanto isso se revela concatenado e eu vou mencionar isso logo em seguida, mas o estudo da Helena menciona que a contrafação representada tanto sobre o vento oriental do Islão quanto do Reino do Sul, né, o Rei do Sul, é uma contrafação de juízo divino, né? Ela faz uma expansão um pouco, uma ampliação da palavra de enxofre, né, da origem da palavra enxofre, que era representada sobre a presença divina, sobre o juízo divino, e ela expande isso como isso foi contrafeito pelos árabes e pela Rússia, né, pelo vento sul. E é muito interessante que justamente essa questão do juízo, de trazer a espiritualidade aos povos, seja por meio da guerra ou seja por meio de uma religião imposta, é representada nisso. E o contexto russo, o contexto imperialista russo, é justamente isso, de imposição de princípios institucionais, princípios religiosos, princípios tradicionais, seja por meio da força ou por qualquer outro método que seja necessário. E nisso a gente presencia a contrafação representada depois no segundo I, que eu vou fazer uma referência um pouco mais direta. Mas, explicando um pouco do contexto, né, sobre a vitória sobre o tigre, por que eu fiz uma referência sobre isso? Porque o livro ele inicia com um provérbio árabe, né, do leste asiático, é, que foi usado sobre o Júlio Evola. E menciona diretamente de que o Evola usou uma célebre parábola do leste asiático para descrever a solução para o antiliberal ocidental que ela começou com um homem confrontando um tigre na selva. Sem ter como escapar ou dominar o animal pela força, ele pula em suas costas.
E essa montaria pode durar a vida inteira e exigir que ele observe em silêncio o tigre desmembrando outros pelo caminho, mas pelo menos conseguirá evitar as suas mordidas. Quando a idade cobrar o seu preço e o tigre começar a se cansar, aí sim será possível estrangulá-lo e dessa forma ganhar a liberdade. Então, a abordagem, né, dos tradicionalistas é justamente essa, da espera e como posso dizer, dos atos concatenados e criteriosos nas sombras de políticas externas, nas sombras de políticos importantes, e você percebe que o contexto mundial foi construído justamente por isso. Então, por meio de poucas ideias, da manifestação de. A gente tem uma referência direta à eleição dos Estados Unidos de 2016 com o Trump, em que referências à palavra pântano ou referências à palavra muro fizeram com que as pessoas tivessem um contato maior com aquele ser político, né, com aquele indivíduo político que estava mencionando. E essa ideia é totalmente tradicionalista, em que a formação um outro capítulo fala sobre de que seria necessária a construção de um exército de hobbits, né, de pequenas pessoas, humildes camponeses, em que fizessem e transformassem a política. Então, por meio de uma política esotérica, uma política espiritual, em que o ser humano tivesse um contato cada vez maior com a sua própria espiritualidade, isso desembocaria numa transformação social. E a época de ouro, né, a época das tradições voltaria, enfim, e a gente terminaria com a época dos comerciantes e dos escravos. Todos entenderam essa parte? Algum questionamento? Alguma dúvida? Algum comentário? João Pedro, você falou Hobbits, é isso? Isso. Eu estava lembrando a primeira-ministra da Itália, o nome Uhum. dela é Maloney, não? Algo assim. Uhum. Que ela é da extrema-direita, né? E o que eu vi uma vez uma reportagem que ela era não apenas fã, mas assim fanática, dedicada, né, a, a essa toda essa subcultura, né, do Senhor dos Anéis, né? Uhum. E junto com amigos, né, que eles ensinavam as cenas aí Uhum. dos livros e do filme, se vestindo e tal. Eu sempre me perguntava assim, tá, mas o que tem a ver e tal, né? Mas o que essa reportagem trazia era como se que isso era uma base importante, né, ideológica Uhum. para o que ela se tornou daí em diante, né? Uhum. Assim, assim como, sei lá, o Dugin, né, tem suas origens talvez no misticismo, essas obras mais modernas, né, assim, Senhor dos Anéis e etc., eles constroem em cima de uma ideia bem simples, assim, uma estrutura, como se diz, né, certos conceitos, né, que são trazidos através sei lá, de mais história inventada, no caso, né? Mas Uhum. assim, eu acho interessante como essas ideias, né, persistem através da literatura e tal, coisas que a gente talvez não suspeita, né? Porque são filmes, Uhum. são Senhor dos Sim. Anéis, são Harry Potter e tal. Uhum. Não, eu acho muito interessante essa referência, Gabriel, porque é justamente isso. O livro do Senhor dos Anéis, ele tem um caráter religioso, né? O escritor, ele é totalmente religioso, e a ideia do Hobbit é que seriam pessoas humildes, seriam pessoas pequenas que realizam grandes obras. Então, como vencer o mal, né? Seria por meio da humildade, por meio da simplicidade, grandes obras seriam feitas. E o Steve Bannon, que faz referência a essa teoria, justamente usa isso de que os camponeses, né, na sua particularidade religiosa, eles poderiam fazer grandes obras e grandes feitos. Então você vê uma ideia de, um, posso dizer, uma desvirtuação de qual era o mal a ser combatido. Né? Então ele coloca o mal nos direitos humanos, né, na igualdade e nesses princípios democráticos, e a partir daí, você colocaria no coração de cada pessoa de que eles deveriam lutar em favor de um bem maior, né? Em favor.
Isso, a Carla faz menção, né? Esses filmes têm sempre um herói que salva o povo. E é muito interessante, e é importante também que é justamente essa ideia da parte cultural, de usar a parte cultural que é mais palpável ao cidadão, para que isso fique mais categórico, né? É, para que isso construa uma ideia mais forte, né? O que é bastante interessante. Mas fazendo uma continuidade, né, com esses comentários, o que eu queria trazer com esse contexto é de que o projeto russo foi totalmente construído e eu queria fazer a sugestão de que ele foi finalizado, né, por meio de ideias tradicionalistas, em que o Estado eurasiano, chegaria ao seu fim. E qual seria o fim? Qual seria a consequência? Qual seria a finalidade? Seria trazer as terras de volta para o Estado russo. E por meio do qual seria a última cartada, né? Qual seria a última estratégia? A invasão na Rússia, a invasão na Ucrânia. Então, a guerra da Ucrânia não é simplesmente um ego governamental, mas é justamente a consequência, a finalidade de mais de 20 anos de construção teórica, né? E eu trouxe aqui algumas notícias sobre o contexto atual, sobre a crise russa. E a gente já coloca isso na parte profética, no contexto do grande conflito, demonstrando que justamente no contexto dos chifres, né, que a gente fala sobre da autodeterminação, de vangloriar-se, de que a Rússia chegou no ponto mais alto do seu chifre, vamos pensar assim, e por meio justamente disso ocorre sua decadência. Então, eu tirei isso do último artigo que eu acho que foi compartilhado no Media Broadcast, que demonstra em qual contexto a guerra contra a Ucrânia trouxe a Rússia, né? De que a Rússia sofreu uma fuga maciça de cérebros, de talentos que fugiram do país, bem como centenas de milhares de mortes na guerra. Isso contribuiu para um mercado de trabalho restrito e uma inflação elevada. E todos os artigos trazem o mesmo termo, de que há uma previsão de que a economia russa sofrerá um colapso no próximo ano. Então, e isso, esse pesquisador, o Mottl, ele menciona que isso poderia significar o fim do seu regime, seria o fim do Putin neste ano de 2025, e possivelmente até do Estado russo, né, acresce Mottl, apontando outros exemplos ao longo da história de países que não tinham recursos econômicos suficientes para continuar a travar guerras. Um outro artigo demonstra de que a economia russa chega a uma quase estagnação e estimou que as sanções ocidentais estão reduzindo o PIB em 2% a 3% por ano. Isso é inimaginável numa economia, principalmente uma economia do tamanho da Rússia. E o eurodeputado ucraniano refere que os serviços de espionagem ucranianos afirmaram mês passado dispor de documentos russos que indicam que o Kremlin pretende concluir a guerra já no final de 2025, num contexto de pressão econômica e financeira cada vez mais forte. E mais uma vez menciona pela fuga de cérebro dos melhores e mais brilhantes que fugiram do país após a invasão, bem como pelas sanções ocidentais e pela repressão de tipo soviético e pela cleptocracia de Putin, né? Cleptocracia é uma referência direta às mentiras, né, às falsidades do governo russo que escondem, né, as reais informações e essa questão da falsidade, né, do roubo, do furto. E é muito interessante esse contexto que justamente a construção teórica, e eu entendo esse livro, né, esse livro que eu fiz referência, como como posso dizer, uma prequel, né? Uma sequência prévia dos fatos que estamos presenciando agora. E, e esse livro ele menciona de como talvez tenha dado certo, né? Esse contexto, né? Tanto no Rei do Sul quanto no Rei do Norte, e como a gente presencia agora nesse tempo, né? No tempo que vivemos da lei dominical, a gente presencia o quanto o juízo divino que foi contrafeito, né, nos últimos anos, por meio dos ais, por meio do Rei do Sul, está realizando, né, está, enfim, desembocando no verdadeiro juízo divino, que é a decadência desses países autoritários, né? É, Isso, sim, Senhor dos Anéis é uma clássica história de redenção, vários filmes que a extrema-direita gosta, é justamente essa referência contextual e cultural, que aí levando para essa ideia do sufismo, na ideia de que
justamente surgiria um apogeu espiritual em que a pessoa se conectaria cada vez mais com aquilo que era importante, né? Bastante importante isso. Aqui a gente entra já num outro contexto. Eu vou fazer uma referência bem rápida, porque o tempo já está terminando. Mas, tirando diretamente, que é uma referência que a Helena faz no estudo, sobre as considerações sobre Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, mencionando sobre o contexto de Apocalipse 9, principalmente dos ais. É um contexto geral. O primeiro ai faz uma referência a um prévio governo árabe, uma prévia incursão otomana, que encerraria em 27 de julho de 1449, né, dos 150 anos, e o segundo ai faz uma referência a 391 anos e 15 dias de domínio otomano, do Império Otomano, que se encerraria em 11 de agosto de 1840. Mas eu trouxe um texto bastante interessante. Alguém gostaria de ler? Para que não fique só eu lendo, pode ler a página inteira, quem quiser. Alguém poderia ler, por gentileza? Eu posso ler, João. Tá bom, Gabi, obrigado. Além do fogo, fumaça e enxofre que pareciam sair das suas bocas. Disse que seu poder estava também nas suas caudas. É um fato notável que a cauda do cavalo é uma bem conhecida insígnia turca, símbolo de cargo e autoridade. O significado da expressão pode parecer Não. O significado da expressão parece ser que suas caudas eram o símbolo ou emblema da sua autoridade. É fato notável que a cauda do cavalo é um conhecido estandarte turco, o símbolo de um cargo e autoridade. A imagem que João viu parece ter consistido de cavalos que lançavam fogo e fumaça, e o que era igualmente estranho, viu que seu poder de espalhar a desolação estava relacionado com as caudas dos cavalos. Alguém olhando para um corpo de cavalaria com tais estandartes ou insígnias ficaria surpreso com este aspecto insólito e notável, e falaria de seus estandartes como concentrando e dirigindo o seu poder. Essa supremacia dos maometanos sobre os gregos devia continuar, como já vimos, por 391 anos e 15 dias. Começando ao findar os 150 anos, em 27 de julho de 1449, o período devia estender-se até 11 de agosto de 1840. A julgar pela maneira como começou a supremacia otomana, que foi por um voluntário reconhecido por parte do imperador grego, de que reinava só com permissão do sultão turco. Devíamos naturalmente concluir que a queda ou perda da independência otomana se efetuaria da mesma forma que no fim do período indicado, isso é, a 11 de agosto de 1840. O sultão submeteria voluntariamente a sua independência às mãos dos poderes cristãos. Ok. Muito obrigado, Gabi. De É, nada. eu vou pular um pouco só para fazer uma referência a um contexto maior, que foi dado no estudo da Campal, que ela faz uma referência. Eu tirei print da tela, tá? Porque seria um pouco difícil construir isso no slide, mas fazendo uma referência, ela fala sobre o terceiro navio, depois que Paulo sai da ilha, pega um outro navio que viria de Alexandria e chega a Roma, e ela faz uma referência de que o segundo I, né, e o terceiro I, no contexto de Uriah Smith, quando ele menciona sobre os cavalos e sobre a questão de que eram cavalos que soltavam enxofre e fogo de suas bocas, isso demonstrava uma nova forma de guerra, né, uma nova máquina de guerra, que era a pólvora. Na queda de Constantinopla, né, em 1459, é mencionado de que as cavalarias elas vinham correndo, realizavam tiros com mosquetes ao lado de canhões, e isso gerou finalmente conseguiu destruir os muros de Constantinopla. E de que essa estratégia, né, que é da pólvora, faz uma referência direta ao enxofre mais uma vez, que é aquela referência ao juízo divino. Essa nova forma de guerra, ela poderia ser aplicada espiritualmente, né? Como a gente já faz, como foi citado na data, que terminaria em 11 de agosto de 1840,
Como já é de prévio conhecimento, a gente tem duas datas irmãs, vamos pensar assim, duas datas gêmeas de 1789, 1798 e 1889. Essas duas datas, como elas seriam gêmeas, isso é uma sugestão, e eu queria acrescentar mais informações a essa sugestão, fazendo novas sugestões, né, no caso, de forma que você consiga replicar esses dois contextos do tempo do fim. Você poderia replicar, né, esses dois contextos entre o segundo Ai e o terceiro Ai. Por quê? Porque principalmente o segundo Ai representa a chegada dos turcos, né, e a sua decadência, mas principalmente entre a punição dos cristãos e a volta dos cristãos, né, dos exércitos de Roma. O terceiro Ai, representado em Apocalipse 11, menciona também a punição ao exército romano, o final juízo divino que seria imposto sobre o juízo romano. Então a gente vê dois juízos diferentes, referências ao exército romano nos dois. Então pode-se acrescentar que o terceiro Ai, e demonstrando o vento oriental, também faça uma referência aos árabes e um juízo simbólico, né? Usando uma nova forma de guerra. E qual que é a nova estratégia de guerra que a gente estuda há muito tempo? A informação. E são vários os textos, né? Vários instrumentos mencionados, como a TV da Al Jazeera, desde 1996. A gente vê que muitos atentados do Estado Islâmico eram transmitidos no YouTube, no Telegram, no TikTok. E o terrorismo virtual, o terrorismo real eram desembocados. Mas eu queria dar um contexto anterior a isso, né, demonstrando sobre essa construção do Império Otomano, pois se a gente consegue, né, como sugestão, se a gente consegue passar as informações do segundo Ai para o contexto da lei dominical atual, então o contexto das guerras otomanas, das estratégias otomanas para a estratégia atual, estudando um pouco, né, eu me aprofundei bastante em Apocalipse 9 e 11 e busquei as origens da palavra do enxofre e da interpretação trazida por Ryan Smith no livro. E eu achei algumas coisas importantes sobre a questão do rabo de cavalo, né, sobre essa ideia da crina, né? E eu vou ler um pouco aqui uns contextos. O islamismo sunita, né, era o din, costumes, tradições e predominante do Império Humano, do Império Otomano. E a Madhhaba, né, a jurisprudência islâmica oficial, era a Hanafi. Só que do início do século XVI até o início do século XX, né, o sultão otomano serviu como califa, ou líder político-religioso do mundo muçulmano. Então, a maioria dos sultões otomanos aderiram ao sufismo e seguiram as ordens sufis, e acreditavam que o sufismo era o caminho correto para chegar a Deus. Mais uma vez, a construção teórica do Império Russo, do imperialismo russo, e a construção teórica de outras potências, principalmente os Estados Unidos, foram baseadas em ideias esotéricas sufistas. E aqui nós vemos que o Império Otomano, principalmente os sultões, eram adeptos do sufismo, de que ele era o caminho correto para chegar a Deus. E uma clara união entre igreja e Estado, né, em que os sultãos também serviria como califa, da mesma forma que em Constantinopla existia o César o papismo. Agora, fazendo a referência a sufis, né, ao sufismo, as turuk, né, do árabe, são confrarias esotéricas islâmicas da corrente contemplativa e mística do Islã, que seria o sufismo. As turuk foram estabelecidas a partir da Idade Média por grandes figuras da religião islâmica, como Rumi, etc. E foram importantes no desenvolvimento do comércio e na expansão do mundo árabe. Algo que eu achei muito interessante também, que a parte comercial árabe é muito conhecida até hoje, né? As influências principalmente da Arábia Saudita, e dos contextos das rotas comerciais trazidas no século XVII, século XVIII pelo Império Otomano, e o sufismo, ele interage diretamente com essa teoria. Por quê? Com essa consequência. Por quê? Porque o sufismo, ele tem a ideia de que a religião faz parte do coração, e ela deve ser trazida por uma identificação com o divino em seu coração. Então, por conta disso, ela tem uma aproximação um pouco mais saudável com outros povos. E por meio de uma relação estreita com outros povos, esses povos são mais factíveis e adeptos à religião, mas principalmente a laços econômicos, né? E aqui a gente vê muito sobre a ideia de a guerra por procuração, a influência em zonas de influência, né? As zonas geopolíticas. Outro texto importante. Eu trouxe essa imagem aqui, que isso é chamado de
repocador, que é um mastro com crina de cavalo, né? Então é um mastro com pelos de cauda de cavalo ou iaque dispostos circularmente de cores variadas dispostos no topo. Foi historicamente usado por tribos turcas como a Confederação Tugluk e também durante o período do Império Mongol. E também foi usado pelo Império Otomano, um estado que foi fundado por tribos turcas oghuz, tribos mais ocidentais da região do Mar Cáspio, descendentes dos turcos modernos. Então, o rabo de cavalo pode fazer uma referência direta a isso, né? Aqui, como sugestão, pode fazer uma referência direta e uma referência direta às insígnias, e essa é uma das insígnias. Mas um outro contexto muito interessante é que sobre os janizaros ou janissaros, né? Lendo aqui diretamente para que a gente tenha um contexto melhor sobre, os janizaros ou janissaros constituíram a elite do exército dos sultões otomanos. E a força criada pelo sultão Murad, e Murad foi o sultão que fez do Império Otomano um império de fato bicontinental e reduziu o antigo Império do Oriente a um protetorado turco. E foi cognominado Hudavendga, isto é, quase Deus em turco, né? E ele foi um dos primeiros a receber o título de sultão, né? Que já trazia a ideia da parte religiosa e da parte política, né? É, e foi a elite do exército dos sultões otomanos cerca de 1365, né? Então, pouco antes da invasão, né, de Constantinopla. E era constituída, isso aqui eu achei muito interessante, que era constituída de crianças cristãs capturadas em batalha e levadas como escravas e convertidas ao Islã. Seu código de conduta era rigoroso e obrigava obediência absoluta aos oficiais, abstinência de álcool, proibição de casamento. Achei uma interessante significação também, uma importante parábola sobre a questão do virgem, né? Sobre a ideia da virgindade, que a gente traz sobre a ideia de quarta geração, da ideia de cumprimento. E eles não exerciam nenhuma profissão em paralelo. E deviam ainda aceitar certas condições: antiguidade como critério de promoção, na questão da hierarquia, e castigo corporal por parte de oficiais. Os jovens eram educados na lei islâmica e na língua turca, ao mesmo tempo que aprendiam a manejar armas e instruídos em artes militares. Os jovens cresciam tendo o próprio sultão como uma figura paterna, por quem estariam dispostos a defender até a morte mesmo contra seu próprio povo de origem. Já os jovens. E a justificativa para a adoção de um corpo de soldados convertidos em vez de turcos nativos era que os turcos deviam lealdade ao seu povo e às suas famílias, e do sultão contra outros turcos. Já os jovens cristãos só deviam lealdade ao sultão e lutariam contra qualquer inimigo por ele. Os janízaros ainda tinham o hábito de levar consigo símbolos ou citações cristãs para batalhas, sem consentimento de seus superiores. E por que eu trago esse contexto? Aqui está uma foto dos Janizaros que eles tinham essa questão dos rabos de cavalos, né, nas suas vestimentas, e eles tinham essa barba cheia, né, a barba feita, mas com essa crina de cavalo bem proeminente. Eu trouxe esse contexto bastante importante porque é muito interessante sobre a ideia de que os cumprimentos proféticos, né, e justamente sobre essa ideia da construção do tradicionalismo na Rússia, em outros países, traz essa ideia sufista. E essa ideia sufista foi principalmente privilegiada por meio do Império Otomano. E no Império Otomano há uma referência, a gente já estudou sobre isso, né, sobre essa questão da hierarquia, sobre essa questão da valorização da masculinidade, mas a principal força masculina, né, usada justamente para o cumprimento do início do Segundo Reich, com a queda de Constantinopla, foi principalmente realizada por membros que tinham essas crinas de cavalo, que pode fazer uma referência direta à visão de João, e que esses seres eram, na verdade, cristãos, né? Esses indivíduos eram, na verdade, cristãos. Então, esse sincretismo religioso, que é representado sobre essa ideia do juízo divino, essa ideia do cumprimento, né, que é mencionado sobre o segundo Ai, como sugestão, a sugestão que eu queria trazer é que traz mais uma comprovação ao estudo realizado, demonstrando sobre essa ideia do fim do Estado russo e sobre essa imposição e essa visualização que a gente pode sentir do vento oriental agora. Porque o vento oriental, a gente pode dizer, tipo, a doutrina oriental foi principalmente ingressada na construção do Estado russo imperial que a gente vê hoje em dia. Aqui o Estado Islâmico, eu não vou me aprofundar muito disso, que eu estou já passando do tempo, mas o Estado Islâmico, que é trazido pela Helena como principal
que é o califado do Estado Islâmico, né, o ISIS, que é tratado como o principal expoente dessa força do vento oriental, é, representa um pouco justamente dessa força, né? Que ele tem ataques aos xiitas, aos seus templos mais sagrados, e conseguiu transformar uma rebelião contra as tropas norte-americanas, lendo essa parte grifada, numa guerra civil entre xiitas e sunitas. E esse artigo da revista Piauí, que é uma revista que eu recomendo bastante, que ela é bem crítica, né? Ela traz bastante pontos diferentes de ideia. Ela diz que não está claro se nossa cultura é capaz de produzir conhecimento, rigor, imaginação e umidade suficientes para compreender o fenômeno do Estado Islâmico. E eu achei bastante interessante essa referência também, nessa ideia de que, vamos pensar assim, os pensadores, né, os pensadores da época, né, os jornais, eles ficam se questionando como a nossa cultura, né, como a nossa modernidade pôde trazer grupos extremos como o Estado Islâmico. E isso leva aos pensamentos e aos estudos que a gente vem fazendo há um bastante tempo, porque nós temos a resposta, né? Como a cultura chegou a isso? Como a nossa cultura produziu isso? E eu achei muito importante que justamente nesses solavancos, posso dizer, do vento oriental, isso está sendo questionado, né? Como que a cultura permitiu que um grupo extremista como esse pudesse surgir? Aqui voltando naquele slide, a gente vai passar de novo, e aqui para finalizar mesmo o estudo, eu trouxe a conclusão do estudo, em de que, primeiramente, surge uma linha da Ellen White, começando em 1998, mas principalmente numa citação de Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11, em que ela faz referência ao 11 de setembro e ao contexto da lei dominical, ao contexto do cumprimento do juízo divino, quer dizer, não da lei dominical, mas o fechamento da porta-graça, do juízo divino chegando, que ela menciona que os prédios pegavam fogo, de que justamente aqueles prédios que foram erigidos para o consumo humano, né, para os comerciantes, vamos pensar na idade dos comerciantes, foi justamente o que trouxe a sua ruína. Então ela traz essa primeira linha. A nossa linha é trazida aqui a partir de 1989, em que essa citação demonstrando sobre o juízo divino caindo sobre o exército de Roma, que é uma referência direta a Apocalipse 11. Em 9/11 faz uma referência direta ao fechamento da Porta da Graça, que nós vemos aqui. Então, como esses dois, como o 11 o 9 de novembro pode ser concatenado, e o 11 de setembro pode ser concatenado nessas duas datas. E aí aqui os três navios, mas principalmente esses dois últimos, que é o primeiro navio de Alexandria e o segundo navio de Alexandria, Atos 27 e Atos 28, em que ambos começam em 1798. Ambos possuem a ideia de 1989, mas que o segundo navio acrescenta novos dados, em que em 1989 sopra um vento do sul, e depois o Euroaquilão leva o navio ao naufrágio, né? Então, o fim das instituições. Então, vê-se o vento oriental em 11 de setembro, que nós vemos, principalmente, né, nos ataques de 11 de setembro, concluindo para que o 11 de setembro faça uma referência direta ao fechamento da Porta da Graça. Então, a sugestão, né, do estudo, e que eu creio e quis trazer alguns contextos, é que justamente você poderia enxergar novamente esse vento oriental e esse vento sul, novamente presenciados em 2021, que a gente percebe no início da guerra com a Ucrânia, e no vento oriental, justamente no fechamento da Porta da Graça, no contexto da lei dominical, concatenando tanto Siracusa quanto Puteoli, que são duas cidades que possuem vulcões. Eu não vou detalhar muito e explicar justamente o contexto que foi chegado, mas são duas cidades que possuem vulcões, que trazem a ideia do enxofre, que é o mesmo enxofre, a mesma palavra, a mesma referência que é usada pelos cavalos turcos, né, pelos cavalos dos três ais, principalmente. Então, nessa ideia, né, dessas influências, tanto nos Estados Unidos, que a gente traz aqui como a imagem do 11 de setembro e da Estação do Espírito de Profecia, quanto a imagem da Rússia, que é trazida no vento sul, né, o vento partindo do sul, e na ideia do Islão, trazida pelo vento oriental, elas estão intrinsecamente concatenadas e por meio das teorias trazidas, né, pelo tradicionalismo, elas são unidas, todas representam uma contrafação do juízo divino e que elas, o seu próprio juízo,
está concatenado com os acontecimentos das nossas linhas. Então a gente percebe, a partir de Pânion, o início do juízo sobre o Rei do Sul, influência do Reino Oriental, né, do Vento Oriental, e inclusive saiu uma notícia, hoje surgiu uma manchete de que houve um encontro dos rebeldes sírios, né, que tomaram o governo de Bashar al-Assad com líderes da União Europeia. Eu não li muito sobre isso, mas é um contexto bastante importante, porque se a Europa se aproximar desse grupo político, a Rússia vai receber com certeza a pior, fora ao que está recebendo na Ucrânia, mas uma das piores ameaças possíveis à sua hegemonia. E tudo isso nesse contexto e influência justamente de teorias tradicionalistas, em que, entrando no campo de suposições, mas a gente poderia dizer o que seria da Rússia sem essa influência tradicionalista, né? O que seria da Rússia sem essa influência de Dugin, principalmente, e onde que ela estaria agora, né? Então, eu acho que o resumo do estudo é encontrado nessas linhas aqui, que são os prenúncios, né? E aqui é só a junção das linhas que eu tinha mencionado antes, mas que tanto o juízo sobre a instituição, tanto o juízo sobre os indivíduos demonstram o quanto os eventos estão concatenados e que tanto a parábola, por isso que eu coloquei no título do estudo, quanto a parábola do tigre, né, desse critério, dessa perseverança, de esperar que o tigre morra, né, que a modernidade morra, isso possa ser trazido para a gente de uma forma pura, né, de uma forma espiritual, de que pouco a pouco esses eventos e quanto mais essas partes criteriosas podem finalmente ser concatenadas e nós vivemos nesse período, né, nesse tempo. Espero que tenha sido compreensível. Eu sei que eu falei muito e falei muito rápido, e era muita informação para ser trazida em pouco tempo, mas espero que tenha sido compreensível. Eu vou abrir para uma pergunta ou para um comentário antes que a gente encerre. Mas assim, eu posso enviar o slide se vocês desejarem, e a gente pode continuar a discussão do grupo, pode continuar conversar sobre isso no grupo, que seria muito feliz para mim e eu ficaria muito grato. Mas, se alguém quiser fazer algum comentário agora, fazer um questionamento, alguma pergunta, fiquem à vontade. Ninguém? Pelo menos alguém poderia acenar que ficou tudo compreensível ou ficou alguma parte imprecisa? Todos conseguiram entender o andar do estudo? Oi, João, ficou bom sim. Ficou muito bom. Queria dizer o seguinte, que não ficou enfadonho, foi bem Ok. proveitoso e eu acho que até passou muito rápido, ao meu ver. Mas foi maravilhoso. Ah, que bom. Que bom, fico feliz. João Pedro, Oi. obrigado pelo estudo aqui. Sobre a citação do texto, Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11, não? Eu não sei se você fez uma referência direta à data, não? A gente, assim, antigamente a gente fazia essa conexão direta, né? A data, literalmente, né? Mas a gente já tem, vamos dizer assim, atualizado essa leitura, né? Desse Uhum. simbolismo, né? Que ela traz nessa visão. Eu não sei se isso seria talvez um conflito com o que você quis trazer. O restante ficou bem claro para mim, assim, né? Só Uhum. esse detalhe que me chamou a Acho que cortou, Gabriel, o finalzinho. desculpa, eu acho que talvez cortou. Não, eu também não queria prolongar aqui, só queria. Se você pergunta se algo me chamou a atenção, foi esse detalhe, né, que a gente a gente não faz mais essa conexão direta a data Uhum. e texto, Uhum. né? Mas assim, o restante ficou bem explicado Uhum. para mim. E tem um artigo bem legal da Piauí sobre o Alexandre Dugin. Talvez valha a pena compartilhar depois. Eu Uhum. vou
tentar procurar aqui. Tá. Ok, perfeito. Não, perfeito. Isso é mencionado no estudo, né? De que não haja que isso foi uma prévia interpretação, né? Que foi no contexto mais inicial do movimento, em que fez uma referência direta à citação. Eu só fiz uma referência como a parte só para o contexto inicial do estudo, de onde partiu, qual foi a primeira linha trazida, né? É, no contexto de que justamente os prédios, né, sobre essa ideia do apogeu do orgulho humano estaria chegando ao fim, né? Então, que mais que uma referência, né, ao invés de ser uma referência direta ao acontecimento ou à data, é, pelo menos na compreensão, né, que eu tive, foi uma referência justamente a um período de juízo, né? A uma influência de juízo, e nisso foi que foi pautada essa primeira linha trazida no estudo, né? Acho que ficou claro. Eu não sei se o Gabriel ia responder alguma coisa, mas acho que Não, tá bom. Obrigado, João Pedro. não, imagino. É. Mas, enfim, fico feliz com as respostas, e principalmente do Marcos, que mencionou que ficou tudo bem compreensível. É, e acho que agora é só. Vamos encerrar com uma oração. E mais queria deixar claro que foi um prazer e espero que a gente possa discutir mais sobre isso e que tenha sido bastante proveitoso, tá? Vamos encerrar com uma palavra de oração. Querido Deus, muito obrigado pelo dia de hoje e obrigado pela oportunidade que tivemos hoje de destrinchar um pouco mais da sua palavra, dos acontecimentos e que possamos ter os olhos cada vez mais abertos às informações e às fontes que temos e que pautemos o conhecimento que viemos adquirir por meio dos seus métodos, por meio da sua metodologia, e que a gente não se desvie em preconcepções, mas que tudo seja realizado e contemplado para a breve volta, para a tua breve volta e pela graça de seu caráter. Que o Senhor possa nos iluminar no restante dessas horas de sábado e que a gente possa nos instruir cada vez mais no teu conhecimento e que isso modifique tanto os nossos hábitos, quanto os nossos princípios, quanto as nossas forças, quanto os nossos costumes, e que possamos, com humildade e com paciência, nos assemelharmos cada vez mais a Ti. É isso que eu lhe peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.